Bom, vamos lá. Tudo bem com vocês? Então, deixa eu baixar meu negócio aqui, porque senão eu não consigo prestar atenção. Então é o seguinte, é, como sempre, as coisas sempre acabam se complicando no meu sábado. A gente tá no meio do verão, então é normal que as pessoas, e ainda mais saindo da pandemia e tal, aqui, então é normal que as pessoas queiram fazer as coisas mais. Então, por isso, hoje, infelizmente, a aula vai ter que ser gravada, tá? Eu vou gravar mais uma durante a semana, prometo. Não vou descumprir, pode deixar. Que é mais um assunto que eu quero falar que não vai dar tempo de eu falar hoje, tá? Que hoje eu quero que seja uma coisa um pouco mais rápida, que vocês fiquem mais com exercícios para fazer, que é o que vocês estão precisando. Mais do que a gente continuar passando mais conteúdo e mais coisas e ficar revisando, vocês estão precisando treinar, tá? Eu acho que isso faltou um pouco da minha parte. Eu já achei uma fonte agora para passar exercícios para vocês, então eu vou ter que começar a passar um pouco mais de exercícios para vocês, tá? Provavelmente nas próximas aulas, que eu conseguir dar a aula, né, presencialmente não, que eu possa estar, que não seja gravado, vocês vão, a gente vai fazer na aula juntos os exercícios. Eu já tinha até comentado com vocês tinham comentado que tinham como imprimir e tudo mais, tá bom? Então, assim, o exercício que eu vou passar hoje, eu vou passar dois exercícios para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que fica mais fácil eu olhar para o conteúdo do que ficar olhando para cá. Então, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Então, é o seguinte, deixa eu colocar aqui para mim saber que ainda estou aqui. Beleza. Então é o seguinte, o exercício que vocês vão ver lá hoje, eu ainda não postei, porque ele está aqui como, como rascunho para mim. Então é o seguinte, vocês vão ver lá esse materialzinho aqui que se um dia abrir. Deixa eu fechar aqui. Esse material, abrir, por favor. Deixa eu ver. Beleza. Então vocês vão ver esse material aqui, tá? Quero que vocês façam com calma. Tentem traduzir as questões vocês mesmos, tá? Os sessões vocês podem selecionar e traduzir, não tem problema. Quero que vocês tentem fazer, tá? Tentem fazer aqui, vocês já vão ter alguns formas irregulares, tá? Com algumas coisas que eu vou falar hoje, tá bom? E vai ter bastante questões aqui, tá? Eu quero que vocês tentem fazer isso aqui e a gente corrige depois na próxima aula juntos, tá bom? Esse vai ser o principal de hoje, tá? Mas beleza. Pulando para o que a gente vai falar hoje, então, lembra que esse aqui não vai ter. Esse aqui eu vou ter que preencher, né? Que eu não posso perguntar, mas a gente estava vendo present continuous lá na última aula dele, semana passada, mas lá no anterior a gente já estava vendo continuous. Tá certo? O que eu errei? Continuous. Não, desculpa. Simple. A gente estava vendo lá na outra passada, simple present. Tá bom? Eu vou anexar aqui depois, eu preciso pegar aqui que eu gosto de anexar só a parte, né, para não ficar. Eu acho que aqui eu já tenho anexado. Se eu não tenho anexado, me cobrem depois, que eu posso colocar o livro lá no anexado, que é o livro que a gente usa. Eu não tenho problema com vocês vendo lá, se vocês tiverem curiosidade de ver, essas coisas assim. Mas, basicamente, o que eu queria que vocês vissem é que vocês dessem uma olhada nessa página aqui, tá? Que ela fala um pouco sobre cultura. Eu quero que vocês me digam o que vocês entendem, tá? Isso aqui não é um exercício, isso aqui é uma coisa para vocês verem, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam mais essa parte aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Ó. Cross Cultures Housework. Vou colocar aqui assim, até. Vou colocar aqui. Cross Cultures. Com dois R, com dois C, com dois S. Ok. Vendo que desde depois de não sei quantos anos que eu já uso inglês, eu ainda tem coisas que eu não lembro. Mas tudo bem, faz parte. Então, beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre verbos irregulares, tá? Que lá do Simple Past, tá? Que eles são importantes pra caramba, tá? E assim, não se preocupem muito na questão de sair decorando, tá? Eu não quero decoreba. Aqui, o simples
intuito é mostrar a existência deles para vocês terem noção. E no começo mesmo eu também tive isso, tá? Claro, não tenho, vou mostrar aqui para vocês que aqui tem uma forma facinha de fazer. Eu não tinha essa facilidade, eu tinha que ir lá procurar na mão mesmo, no livro que eu tinha. Então, o que é a ideia aqui é mostrar a existência e mostrar diferenças, tá bom? Então, o que eu coloco, o que eu já trago aqui? Ó? Os verbos irregulares apresentam uma formação diferente dos verbos regulares que a gente viu lá, que é, por exemplo, o ed, essas coisas assim, tá? Então, os regulares, eles seguem aquele padrão da formação que a gente estudou lá, sabe? Que eu acabei de falar. Então, a gente acrescenta o ed, acrescenta ied, quando é y, lembra que tem as regrinhas? Dê uma olhada lá se você precisar dar uma revisada, tá? Os irregulares, ele possui sua própria formação. O que é ruim do regular apenas é que ele não tem uma lógica, ele tem uma regra, tá? Então, não dá para falar para vocês, quando for assim, vai ser assim. Infelizmente, não dá, tá? Mas, fiquem tranquilos que isso é uma coisa que vem natural, tá? Eu coloquei como dica numa dos slides aqui. É uma coisa que vem, tá? Quanto mais você vai utilizando, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ó, vou pegar os exemplos, ó. Aqui, eu coloquei de novo, não esqueçam que verbos no Simple Past sempre tem que acompanhar expressões temporais, ou seja, quando aquela ação aconteceu? Ontem, anteontem, semana passada, ano passado, tá bom? Não esqueçam disso, isso é muito importante, porque senão não dá entendimento da frase que você está falando, tá? Vai sempre ficar aquele gap. Gap é aquela coisa que está faltando, aquele parte no meio dali que está faltando, ou no fim, né? Nesse caso. Então, um exemplo de um verbo irregular que é muito comum, é um dos mais utilizados. Tá? O verbo to go é o verbo ir, ok? Só que no passado ele é irregular, então ele sofre uma alteração bem grande da forma dele. Então, quando eu vou utilizar ele no passado, ele também tem alteração no futuro, tá? Então ele é um verbo bem chato. Mas o que acontece? Vamos focar agora no passado, claro, né? Então, toda vez que você vê toda vez que você vê o John, não, o John, tá bem com vocês, mas toda vez que vocês verem o go, vocês vão utilizar, por exemplo, o went. Eu coloquei uma tabela de todos os verbos aqui, tá? Então, veja aqui, ó, to go. Então, no passado, em vez de, não dá para fazer good, por exemplo, sei lá, uma coisa do tipo, não dá. Então, por isso, ele é aplicado como irregular. Normalmente, tá? Deixa eu dar uma dica que não é oficial. Eu uso dessa maneira. Quando você percebe que tem duas vogais diretas e que você não, que está soando estranho, você nunca ouviu aquilo, tá errado. Tenha quase certeza que tá errado, tá? Então, claro que isso vem com um pouco de tempo de utilizando inglês, vendo filme, que eu sempre falo para vocês, ver filme, série, com pelo menos escutando. Quanto mais vocês escutarem, mais essas coisinhas pequenas na hora que vocês estão estudando, vêm para vocês, tá? Então, exemplo aqui, ó. John went to school yesterday. Ó, a expressão temporal que eu tenho falado. John foi para a escola ontem. Porque se eu tivesse falado John foi para a escola, só. Cadê? Quando? Não sei. Tem que se falar isso, tá bom? Então, ainda que não seja a grande maioria, regular verbs são muito utilizados na língua inglesa. Então, veja aqui, ó, nos próximos slides, do 8, ó, olha só que grande, do 8 até o 23, eu coloquei todos os verbos. Achei uma lista enorme lá, fui colocando aqui para vocês. Então, o que vocês vão fazer quando vocês precisarem? Vocês vão entrar aqui no Google, vocês vão apertar só o Ctrl H, tá? No celular, não sei como é que é, acho que no celular vocês vão ter que vir aqui em cima, editar e localizar, tá? E vamos dizer que eu quero, vamos lá ver o verbo go. Coloco ele go, tem né, onde ele já passou. Vamos pegar o went, talvez. Aqui. Dá certo. É uma forma. Não é perfeito, mas é melhor do que ir na mão. Então, ó, essa tabela ela já contém past pairs
participle. A gente vai falar disso ainda nas próximas aulas. Eu deixei ele aqui porque é uma tabela meio difícil de se refazer e retirar ela, e como ela já estava pronta, eu trouxe ela dessa mesma maneira, tá? Mas não se preocupem com ela, tá? Não se preocupem agora com isso, porque isso aqui, ela é uma forma um pouco mais polite, que se fala em inglês, é uma forma mais esqueci a palavra, é uma forma mais reta, uma forma mais educada, uma forma mais estruturada, a palavra. Obrigado, cabeça. Eu lembrei. Sou besta, né? Então, isso aqui é uma forma mais estruturada de fazer a mesma coisa, tá? Então, normalmente a gente usa isso aqui com have na frente, mas isso a gente vai falar disso, fiquem tranquilos, isso aqui é uma coisa que não é para se preocupar agora. Eu só quis colocar aqui porque depois eu só reutilizo quando a gente for falar no futuro, tá bom? Então, quero que vocês se preocupem com isso aqui, ó, tá? Então, veja lá o go que eu falei. O go, forma infinitiva, tá? É a forma dela sem conjugação. Eu não coloquei o to, mas você sabe que sempre vocês vão ter o to, né? Não se esqueçam disso. Obrigado, por favor. Obrigado de nada, como diria a Vitória. Então, eu tenho lá no Simple Past went, ok? E a tradução, ó, dele. Lembre que aqui não importa agora, tá? Então, aqui eu tenho uma lista de tudo possibilidades que a gente possa ter, tá bom? Bem tranquilo, não se preocupem demais. Eu quero que vocês vão fazer, por exemplo, lá se a gente volta na atividade. Que atividade? Então, pegou o verbo aqui, dá uma olhada primeiro se ele não tem na tabela. Se ele não tem, daí vocês vão aplicar o negócio na cabeça de vocês podem dar uma consultada, é claro, nas regras para ver quais que se aplicam, tá bom? Para ver como que eu vou colocar o verbo, ok? Nem todos são estão na forma, quer dizer, são irregulares, tá bom? Vamos pegar um outro verbo muito importante antes que eu esqueça, tá? O verbo to be. O verbo to be no passado também ele sofre uma alteração. Então ele deve estar aqui próximo dos primeiros. Aqui, ó. Então, no simple past, ele vai ser was. Daí vocês podem me perguntar: mas quando que eu uso o were? Vamos colocar aqui rapidinho como que a gente vai utilizar isso aqui. Deixa eu pegar o whiteboard aqui e vamos colocar rapidinho uma tabelinha aqui para vocês terem uma ideia. Que a gente fala tanto do verbo to be, e o verbo to be também ele tem uma peculiaridade no passado, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Dia 3, 7, 2021. Então, o verbo to be no simple past, ele vai ficar assim. Eu só fazer uma correção de uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que eu estava estudando isso essa semana, daí que eu me realizei que eu vi que eu estava falando isso errado. Existe uma diferença sobre sujeitos, tá? Eu falo sujeitos, mas sujeitos, na verdade, quem é o sujeito da frase, ok? Nessa parte que a gente passa aqui, eles ainda não são sujeitos, eles são pronomes pessoais, ok? Então, só uma correção da gramática que eu havia falado, mas é só para deixar claro, isso não é super importante. Esses caras aqui, ó, I, you, e isso aqui são pronomes pessoais, tá? Eu que me enganei na hora de falar. Erro meu. Bom, vivendo e aprendendo. He, she, it, we, you e o they, né?
Ok, então, ó, no passado, como que vai ficar? Muito importante isso, tá? Ó, você veja lá que eu tenho duas possibilidades. E como que eu vou aplicar isso? Vai ficar assim, ó. I was, you were, he was, she was, it was. We were, você fala were, tá? You was. You were e they were. Ai, mas como é que eu vou saber quando utilizar? Isso aqui é muito difícil. Vamos pegar aqui, ó, o verbo to be que a gente conhece no simple present. Am, are, is, are, e ó, né? Vejam lá, ó, bem simples, vou pegar com esse colorido aqui, ó. Todos os que tiverem are, eles se transformam em were. E os outros diferentes, que eu tenho o caso was, que eu tenho, desculpa, o am e o is, eles se tornam was, tá? Vejam por que que a gente fala tanto do verbo to be. Porque isso aqui, para vocês, já é uma coisa forte na cabeça de vocês, já, de tanto que a gente fala. Então, é simplesmente só modificar dessa maneira, tá bom? Bem simples, não é muito difícil, então é só lembrar dessa regrinha aqui que a gente consegue aplicar facinho, beleza? Voltando lá pro coisa, achei. Beleza. Voltando para o que a gente estava falando, né? Então tem a tabela, confirme a tabela. Façam os exercícios, muito importante, ainda mais agora que a gente está nesse período que a gente não está conseguindo ter 100% das aulas presenciais, né? Então, eu trouxe exemplos aqui, ó, tá? Provavelmente vocês vão poder utilizar alguns dos exercícios, tá tudo bem, tá? Eu peguei esses exercícios, esses exemplos prontos, então tá tudo bem. Se tiverem ali, é só para quem presta atenção, então tá tranquilo. Então, ó, eu já até coloquei eles em negrito aqui, para vocês saberem quais são os verbos que estão sendo, tá? No passado, ok? Por fim, a dica que eu coloquei aqui para vocês, que eu já falei, então não se preocupem com isso agora. O que eu quero vocês agora é treinando, tá? Quanto mais vocês treinando, mais isso vai ficar fácil. Vejam um exemplo do to be. Claro que o to be foi um exemplo que a gente estudou tempo para a gente pegar dominância nisso. Mas agora o que a gente precisa é primeiro focar, porque tudo isso são bases, ok? Por isso que eu fixei tanto a base do verbo to be. Vejam por que ele é tão reutilizado, ele é uma base, tá? Então, essas outras questões também são bases. Bases para quê? Bases para formar frase, tá? Bases para você poder entender o que está sendo falado, né? Coisas simples, ok? Então, por isso, por hoje, é isso que a gente vai ver, tá? E vocês vão ver que tem como eu falei, tem um pouquinho do Simple Past aqui. E eu vou colocar também mais um exercício. Eu acho que o de vocês eu vou colocar junto aqui, que não tem problema. Eu só não sei se eu converti ele, mas eu vou converter. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar para vocês também um exercício sobre Present Continuous. Que eu sei que vocês estão com um pouco de dificuldade nisso, então eu quero que vocês treinando um pouco isso mais. Daí eu pego na próxima aula, eu corrijo um pouco eu não sei se vai dar tempo de a gente fazer tudo, né? Porque senão fica muito chato a gente fazer tudo. Então, a gente vai. Peraí. Ó, daí vocês vão ter aqui, ó, uns exercíciozinhos do Present Continuous. Tá bom? Tudo isso para a gente ir gravando e fixando mais as coisas cada vez mais. Tá bom? Acho que é isso. Eu vou definir amanhã certinho
que eu vou fazer do próximo vídeo que eu vou gravar para vocês. Eu quero pensar amanhã no que eu vou fazer, porque eu estou com a ideia de fazer aquele exercício lá da legenda, mas eu não sei se é o momento, eu acho que a gente precisa se reunir de novo. E se tudo correr bem, se eu não tiver mais uma coisa no sábado que vem, que eu tenho que cancelar a aula, semana que vem eu quero fazer uma aula especial, que eu não vou falar o que é, mas vai ser uma aula que eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? Então, é isso por hoje. Façam os exercícios, por favor, não fiquem enrolando, vocês ficam enrolando e tem gente que não entrega. Por favor, isso é importante para vocês mesmos, ok? E por hoje é isso, tá bom? Se cuidem. Tchau.